Recaída da bipolaridade. Eu vou fazer esse vídeo, em primeiro lugar, para mim, que é o que a minha alma está sentindo. Eu não vou fazer um vídeo para os outros, para ganhar likes, uma coisa que os outros gostam. Eu vou fazer um vídeo para mim, para minha alma. Se por acaso tiver alguém assistindo que queira saber sobre bipolaridade e esteja passando sobre a bipolaridade e também tem recaídas, tem. É para vocês que estão me ouvindo, que nunca souberam o que é a bipolaridade, e para vocês que têm a bipolaridade. Eu já recebi bastante feedbacks, né, das pessoas, e aí eu me animei a fazer o vídeo não só para mim, mas também para as pessoas, porque elas estão gostando, estão interagindo comigo. Eu antes achava que era só para mim, mas tem gente que se interessa. Crítica ainda não recebi nenhuma, mas se receber também não tem problema, porque quem paga minhas contas sou eu. E eu faço o que eu quero. Eu não estou fazendo coisas assim, falando mal dos outros, eu não estou fazendo coisa ilegal. Eu tenho todo o direito também de ser uma livre pensadora. Eu até tinha um professor Ademar Ramos, e ele falava assim: todos nós somos livres pensadores. Todo mundo pode subir num palanque e falar o que quiser, e o meu palanque é aqui. E eu admirava muito o Sócrates, porque ele parava naquelas feiras, naqueles lugares, e ele falava as ideias dele. Então, cada um fala o que quer, a hora que quer, se tem vontade, né? Lógico que se separar na rua vão te chamar de louco, né? Agora, se você tiver com uma igreja, um grupo, aí já é diferente, mas sozinha, eu já vi uns caras lá no Parque Novo Mundo, com a Bíblia na mão, falando, pregando, e não tinha uma alma lá, né? Então ele entrou em outra sintonia, né? Mas voltando à bipolaridade, gente, não é brincadeira. Eu, há 71 anos da minha vida sofrendo disso, minha filha que descobriu e me levou na médica. Eu já falei que eu fiquei com 35 quilos e o primeiro sintoma que eu tenho é a falta de apetite, aí a boca fica amarga, um desânimo terrível, aí começa a vir ansiedade, começa a vir agonia, aí começa a vir aquela sensação de inutilidade, mesmo que você faça um monte de coisa, não interessa. Uma sensação de que a vida não tem sentido. Aí você não dá um sentido para a tua vida, você acha que sua vida é uma coisa assim, você nasceu, ficou com um monte de doença, teve uns dias legais, e depois fica velha e morre. E aí dá essa sensação de falta de sentido. Mas eu li os livros do Viktor Franklin e dei uma estudada, né, da gente dar um sentido para a vida da gente. Melhora muito essa nossa parte emocional. E o sentido que eu dou para minha vida é, claro que primeiro é o amor que eu tenho pela minha filha, pelo meu neto, pela minha netinha que está chegando, né? E pelo meu Niquinho, que está ali, aquela coisinha linda, tá velhinho, tá estragando toda a cama. É uma cama de solteiro que eu tenho aqui no meu estúdio, que eu fiz um estúdio aqui para cantar. Então, eu estava muito mal. Passei a manhã inteira muito mal, não conseguia comer. E aí eu conversei com a minha filha, e a minha filha é psicóloga, aí ela começou a falar comigo um monte de coisa, abrir a minha visão. Ela falou: mãe, eu já te conheço, você não tá ruim do fígado. Porque eu estava com a boca amarga, eu falei: eu tô ruim do fígado. O
que você comeu? Eu não comi nada de diferente, mas eu acho que o remédio não está mais fazendo efeito ou ele está atracando o meu fígado. Ela falou: não, mãe, não é o fígado, eu coloco o meu corpo numa fogueira, porque eu conheço você, não é o teu fígado, é a bipolaridade. E aí ela ficou falando, falando, e aí conforme ela foi falando comigo, eu fui melhorando, porque como ela é psicóloga e ainda por cima minha filha, né? Então ela pode falar abertamente as coisas para mim sem medo de me machucar ou coisa que eu valha, né? Porque às vezes o psicólogo acho que não pode falar tudo que ele vê para a pessoa, senão a pessoa foge e vai embora. Mas como ela é minha filha, então eu vi. E é isso. Cada pessoa bipolar é um jeito. Uns têm muita agressividade, começa a atacar os outros. Aliás, é o que mais tem lá no meu grupo, né? Outros têm um pânico, uma ansiedade, um desespero. Outros comem que nem louco, não conseguem parar. Outros vão para a loja, gastam o que tem, o que não tem, depois se arrepende, quer morrer. Outros são internados porque começa a dar umas coisas assim muito difíceis, né? Complicadas, e precisam até de ser internados, eles perdem até o rumo, né? De si mesmo, né? E eu, graças a Deus, eu nunca fui internada. Quase fui porque eu estava com 35 quilos, que eu não comia, era para tomar sonda, né? Mas aí a minha filha ficou comigo esses dias. E ela sempre soube que eu era bipolar, né? Mas agora que está mais evidente. E aí ela me levou numa médica, a médica me... Logo de cara ela acertou o remédio. Depois de, olha, já no segundo dia já começou a me dar apetite. Que foi o... Ah, a gente não pode falar os remédios, né? Para não influenciar ninguém, que não a pessoa vai querer tomar o remédio, né? Não pode, cada pessoa é um remédio que o médico tem que escolher lá. E aí ela me estabilizou. E eu achei que estava curada, parei de tomar o remédio. Falei, nossa, acabou aqueles negócios. Só que eu caí do quinto andar. Pá! Aí eu fiquei com uma depressão, fiquei com aquelas náuseas, fiquei sem querer comer. Aí, vou fazer o quê, né? Minha filha me pegou de novo, me levou numa médica de ponta, paga. Eu gastei um dinheirinho que eu tinha guardado, porque o meu salário não ia dar para pagar médica, remédio. Só uma caixa do remédio era R$ 400 na época. Agora eu acho por 100. E agora eu tô pegando no Maria Zélia. Mas eu tive que pegar o meu dinheirinho, né? Que era para, assim, quando eu precisava de um pedreiro, quando eu precisava de alguma coisa que, né? Qualquer coisa, às vezes quebrou cano, precisou arrebentar tudo os pisos da casa. Sempre tem alguma coisa que acontece em casa, né? E aí a minha filha tem razão. Conforme ela foi falando comigo, aquela náusea, aquela coisa ruim, aquela agonia, aquela ansiedade, foi melhorando. Aí eu falei para ela, olha, eu vou fazer meus vídeos, porque os vídeos é uma terapia, porque eu, inclusive, eu estou sendo terapeuta, né? E eu gosto de fazer meus vídeos, porque para mim ele funciona como terapia, porque eu vou depois e fico assistindo. Depois eu melhoro, depois eu venho e falo, olha, tá vendo? Então, como eu estava falando, fui na médica, a médica me estabilizou, depois eu caí, né? Porque eu achei que o remédio eu não precisava mais. Aí foi terrível a queda, foi pior ainda. Aí eu quase morri. Como que é a minha? A minha não é de agredir os outros, a minha não é de nada disso. A minha é de dar uma agonia, um desespero, uma coisa horrorosa. Eu não desejo isso para ninguém.
ou pânico, também não atendia telefone, não atendia o portão, eu fiquei assim, com medo de tudo, que deu o pânico também, né? Que vem acompanhado, é o conjunto, né? Então vem ansiedade, medo, depressão, pânico, ajuntou tudo. E eu que já estava saindo, saí, né? Mais ou menos eu fiquei aí uns 6 meses com essa médica, a doutora Luciana, e ela estava acertando também. Ela acertou, né? Lógico, no médico. Aí eu comecei a fazer um monte de coisa que eu não fazia. Comecei a voltar nos saraus, que eu adoro sarau, adoro cantar. Voltei a cantar também, no Smule. Tenho um monte de amiga, ensinei minhas amigas a cantarem no Smule, elas me agradecem todo dia isso aí, porque é uma coisa muito gostosa para quem gosta de cantar, né? Para quem não gosta, às vezes a pessoa gosta, mas ela tem vergonha. Então aí é problema dela. E eu fiquei bem, mas depois a minha filha, eu já não estava aguentando mais pagar. A minha filha arrumou para mim na AME. E aí é um primeiro mundo lá o atendimento, primeiro mundo. Você chega na hora, eles te atendem na hora. Nunca vi isso na vida, nem particular. Eles atendem a gente na hora, às vezes até antes. Pede um monte de exame, faz um check-up na gente, sabe? Mas de exame de sangue, né? E como eu estou agora com problema de bexiga caída e a cistocele, ele já fez o pedido para um médico me fazer cirurgia, né? Mas esse é outro assunto. E aí, quem tem assim essas recaídas, é difícil depois ajustar o remédio. Então tem que ficar indo no médico para ajustar o remédio para voltar de novo. Aí o vídeo está ficando comprido, eu vou continuar na segunda parte.